Olá! Hoje vamos falar sobre as raias, animais que existem no mundo inteiro, tanto nos mares como em águas doces, e que podem variar de poucos centímetros até 7 metros de envergadura. Existem as ditas raias verdadeiras, que possuem olhos acima da manta, e boca abaixo, e existe a raia manta, que são as maiores, e ela tem a boca na parte frontal mesmo. Aqui no Brasil, nós temos diversas espécies de raias, tanto nos mares, ao longo da costa, quanto nas águas doces. Por exemplo, nós temos a raia pintada ou a raia de fogo, que pode ser vista, por exemplo, no Alto Rio Paraná. Nós temos a raia negra, por exemplo, no Rio Xingu. Na água salgada, nós temos a arraia elétrica, temos também a arraia beiço de boi, ou raia beiço de boi, e a arraia manta, ou jamanta, que é a maior de todas elas. As raias pertencem à mesma classe dos tubarões. São peixes cartilaginosos, não possuem ossos. A diferença maior entre elas e os tubarões é que as fendas branquiais ficam embaixo das arraias, enquanto os tubarões elas ficam do lado. Elas têm esse corpo em forma de disco, que é único, o que as torna bastante especiais e muito bonitas. Elas são muito procuradas pelos mergulhadores para serem observadas. E o seu movimento é muito suave, é como se fosse um bater de asas embaixo da água. Então, ela, no imaginário das pessoas, às vezes é vista como se fosse um pássaro que tivesse ido morar embaixo da água por causa desse bater quase de asas que ela tem. Ela é muito suave nos seus movimentos, o que torna esse arquétipo um arquétipo bastante interessante, porque ao mesmo tempo que ela é um animal que é temido pelas pessoas, ela também fascina as pessoas. Ela tem esse lado doce, esse lado suave de fluir nas águas. E nós sabemos que as águas, nós conversamos muitas vezes sobre isso nesse canal, as águas elas são muito relacionadas com as nossas emoções, metaforicamente falando, elas são relacionadas com o nosso corpo emocional também, portanto. Então, essa suavidade das arraias ao nadar, ela pode ser comparada, metaforicamente, com uma grande capacidade de fluir nas emoções, de deixar as nossas emoções tranquilas, as nossas emoções calmas. Arraias são animais doces, ao contrário do que as pessoas pensam, elas não atacam as pessoas. Elas são muito temidas porque elas têm, entre outras coisas, o ferrão. Mas uma raia não vai vir até você e te atacar. Uma raia só vai usar o ferrão se ela se sentir em perigo. Isso porque a grande maioria das arraias são bentônicas, ou seja, elas habitam o fundo dos oceanos, ou dos lagos, ou dos rios. A tática delas é se proteger entrando embaixo da areia, criando uma camuflagem e ficando ali. Então, quando um humano ou um outro animal acidentalmente pisa na arraia, ela vai se defender com o ferrão que ela tem. E sim, ele pode ser bastante venenoso e sim, isso pode ser muito complicado para o humano. Se algum dia você for atingido por um ferrão de uma arraia, vá diretamente ao médico. Mas veja, ela não atacou o humano. Foi o humano que foi lá e pisou em cima dela. Elas não são animais agressivos. Elas não são tubarões, apesar de serem, assim, parentes muito próximos, elas não têm esse comportamento. Elas têm um comportamento de suavidade. Essa questão da arraia procurar ambientes, a maioria delas, não todas, procurar ambientes bentônicos, ou seja, o fundo dos mares e lagos mesmo,
ela pode ser relacionada, essa questão, metaforicamente, com uma questão de um animal que vai ser aquele tipo de vai representar aquele tipo de arquétipo que atinge o fundo dos nossos, o fundo do nosso inconsciente. Coisas que estão realmente ali no fundinho, tá embaixo de todas essas águas nossas, que são as nossas emoções, as emoções que nós não compreendemos, porque são cada vez mais profundas, e chega ali nas areias, naquela lama. Essa lama, ela pode representar, então, todos esses aspectos em nós que nós não conhecemos, que estão inconscientes, mas que a raia, delicadamente, usa essa região tão desconhecida para nós, da nossa mente, aqui na nossa metáfora, para descansar e se proteger. Ou seja, ela tira proveito do que está escondido no nosso inconsciente, nós podemos pensar assim. Ela vai se esconder ali e ela se torna confortável ali. Ela vai entrar em contato com todas aquelas emoções, aqueles traumas, aquelas memórias que nós não sabemos que temos. E ela vai docemente se cobrir daquilo, como se ela quisesse todos os dias se alimentar daquilo e fazer daquilo algo que ela pode transformar quando ela se levanta e tão suavemente navega pelas emoções. Outra coisa que nós temos que pensar também sobre essa lama é que a lama, ela é tida em muitas mitologias, crenças da humanidade, que a lama, ela é um símbolo para fertilidade, porque a água mais a terra é aquele ambiente propício para fazer as plantas crescerem, para fazer os pequenos animais aquáticos crescerem. Então, ela é, por exemplo, ligada ao orixá Nanã, da Umbanda, do Candomblé, da cultura Iorubá, que é um orixá que é ligado a essas águas profundas, a lama, e que vai trazer essa fertilidade. A Nanã é um orixá que representa uma avó, uma anciã muito sábia, e que conhece toda essa capacidade de trazer a fertilidade e também de lidar com coisas que estão no nosso inconsciente muito profundas, que estão paradas ali, mas que ela docemente, como uma avó, vai levantando e vai nos mostrando. Então não tem nada de agressivo na raia. Vamos tirar essa ideia da cabeça. Outro modo de defesa das arraias, além desse potente veneno, é que algumas delas são elétricas. Ou seja, esse bicho, ele não quer guerra com ninguém, mas se mexer com ele, é grave. Ele nos ensina a paz, a delicadeza, o fluir das emoções de uma forma bonita e tranquila, mas ele também nos ensina que se alguém vier pisar em cima da gente, a gente vai revidar. Não é que ela vai ser boazinha, lindinha o tempo todo. Se alguém vier fazer mal para ela, ela vai mostrar que ela sabe se defender, ela vai colocar aquela barreira bem grande, ou elétrica, ou com veneno, e dizer, olha aqui, não. Então isso é muito importante nesse arquétipo e é um excelente exemplo para nossa vida, né? De como lidar com as emoções. Quando usar uma coisa mais drástica e quando fluir com as emoções. É algo que está nesse arquétipo da raia. Então, como eu disse, algumas espécies, como a raia torpedo, por exemplo, podem dar choques elétricos, eles podem ser severos, podem variar entre 14 e 37 volts, por exemplo. É um choque considerável, né? Então, mexer com uma raia, você vai mexer uma vez só, você não vai mexer mais. Ela é aquele tipo de arquétipo que vai realmente colocar limite em pessoas, né? Aqui na nossa metáfora, em pessoas que nos fazem mal. Ela fala uma vez só e ela fala bem falado. Essa questão do magnetismo, da eletricidade, ela está presente na vida da raia também de outras maneiras. Além de dar choque nas pessoas, ela também, por exemplo,
é um dos animais, e eu estou deixando aqui nas descrições as fontes que eu utilizei de estudo, né? É um dos animais que utiliza a, a sua capacidade de sentir o campo geomagnético da Terra para poder, por exemplo, se locomover. Ela tem essa sensibilidade. Outra capacidade incrível deste animal é que ele possui estruturas que são chamadas ampolas de Lorenzini, que nada mais são do que poros com uma espécie de substância gelatinosa que faz com que eles consigam perceber externamente correntes elétricas e traduzir isso internamente no seu sistema nervoso. O que quer dizer isso? Todos nós, todos os animais, quando nós nos locomovemos, nós produzimos naturalmente correntes elétricas. Então, alguns animais eles conseguem sentir esse tipo de eletricidade, por causa que eles têm essas estruturas específicas. Por exemplo, os tubarões também conseguem sentir. Então, quando uma raia, ela tem a boca embaixo, né? A maioria delas, a não ser as raias manta que tem a boca na frente, a maioria das raias comuns tem a boca embaixo, né? Então, a boca dela é aqui, ela nada assim, né? E o olho é aqui. Então, como é que ela tá vendo? O que ela tá comendo? Justamente por causa dessa capacidade que ela tem de sentir eletricamente o que está aqui embaixo. Então, ela está nadando, aí ela passa em cima de uma presa. Esses sinais elétricos ela vai captar com essas ampolas de Lorenzini. Seu sistema nervoso vai traduzir isso em uma imagem no seu cérebro e ela vai dizer: opa, um crustáceo. E come. Isso é muito interessante porque isso é real, né? É uma coisa material, no mundo material, eu quero dizer. Do nosso mundo físico, nós sabemos que existe eletricidade. Nós estamos todos os dias lidando com eletricidade, nós sabemos que os nossos corpos produzem eletricidade, mas nós temos isso como algo comum da nossa vida diária. Algumas pessoas que acreditam que nós temos outros corpos, em outras dimensões, por exemplo, o corpo astral, o corpo mental, podem sentir estes corpos mais ou menos como uma raia sente esse campo elétrico. Então, algumas pessoas sentem estes campos que não estão no nosso mundo físico. E aí eu já estou dizendo coisas que a nossa ciência não ainda comprova, porém, que são coisas comuns para estudantes de metafísica, por exemplo. Então, este arquétipo, ele pode também ser ligado a essas capacidades extrasensoriais, as capacidades que nós temos de sentir outros campos de outras dimensões e que nos fazem, por exemplo, ao chegar perto de uma pessoa, não nos sentirmos bem, ou nos sentirmos bem, ou ao chegar a um lugar queremos sair daquele lugar porque sentimos esta vibração. Assim como uma raia, por exemplo, sente que é legal comer o que está embaixo dela ou não. Então, esse arquétipo também vai trazer isso para a gente, esse entendimento de que a vida é mais do que a vida física e que nós podemos senti-la de outras maneiras. Falando sobre as raias manta, que são aquelas raias bem grandes e que não habitam o fundo dos oceanos, elas vivem em grupos e elas habitam regiões do mar aberto mesmo, né? Elas gostam de estar no mar. Então, elas já seriam aquele tipo de arquétipo da raia, que não é aquele que vai ser aquele arquétipo da nanã, que fica ali na lama fértil, que fica ali mexendo no que tem de mais escondido no nosso inconsciente. Não. Ela tá ali nas emoções, mas ela tá fluindo em mar aberto, ela quer saber de coisas mais leves. Tanto que as raias manta não tem nem ferrão. Elas não precisam se preocupar com isso. Elas são muito dóceis, elas não têm dentes, elas não têm ferrão, elas não têm capacidade de eletrocutar alguém. São realmente animais muito bonitos, muito dóceis, estão lá naquela fluidez, naquele bater de asas, e chamaram a atenção de uma cientista que se chama Sila Ari e que resolveu estudá-las para saber se esses peixes, porque as arraias são peixes, teriam inteligência e encontrou algo excepcional.
Szilagy e seus colaboradores fizeram um teste do espelho, que é um teste que foi desenvolvido na década de 70 e que até hoje é um teste considerado muito eficiente para que a gente entenda qual que é a capacidade de um animal de se autorreconhecer, dele ter autossenciência. Animais como primatas, elefantes, golfinhos se reconhecem no espelho. Outros animais, a maioria deles, quando a gente coloca um espelho na frente, eles acham que é outro bicho, eles não se reconhecem, eles não têm essa autoconsciência. E ter autoconsciência é um elevadíssimo grau de cognição nessa Terra, nesse planeta, dentre os animais que a gente tem aqui. E as arraias são capazes de se auto-reconhecer, o que é incrível, porque ela é um peixe, pensa nisso, ela é um peixe. Ela faz a gente pensar que essa nossa ideia de inteligência, que os peixes não têm inteligência, depois tem os répteis que tem um pouquinho mais, depois tem as aves, depois tem os mamíferos, não é bem assim. Tanto que aqui nós temos o vídeo do polvo, que é um molusco que é inteligentíssimo, vocês deveriam ver, que já está aqui no canal. O cérebro das arraias-manta é muito grande em comparação aos dos outros peixes, é maior do que o tubarão-baleia. O tubarão-baleia é enorme, é o maior peixe que existe. O dela é maior. A parte do lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro, que é a parte responsável pela cognição, pela inteligência, ela ocupa quase 60% do tamanho do cérebro da arraia-manta. Dentro do nosso cérebro, nós temos células que são células glia, que elas são, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples explicando, são aquelas que fazem a ligação entre um neurônio e outro. Fazem com que um neurônio se comunique com o outro. Essas células glia, quanto mais células glia um animal tem, então mais capacidade de cognição ele tem. Por exemplo, quando o cérebro do Albert Einstein, foi estudado, as pessoas chegaram à conclusão que o cérebro dele era normal, mas que ele tinha muito mais células glia do que uma pessoa comum, como eu e você. Eu acho, não te conheço. A arraia tem muito mais células glia do que um gato doméstico. E, gente, um gato é muito inteligente, então imagina só a inteligência desse animal. Então, esse arquétipo, ele veio para quebrar os seus preconceitos. Todo mundo tem medo dela por causa do ferrão, por causa da eletricidade, porque ela fica lá embaixo da água escondida, mas na verdade ela é um animal doce. Todo mundo acha que ela não tem muita inteligência porque é um peixe, né? E ela é super inteligente. Para navegar emoções com essa doçura, com essa desenvoltura, a gente tem que ter muita inteligência. Falando sobre os mitos, infelizmente a arraia em muitos lugares era temida justamente por causa do seu veneno. Então eles viam muito mais essa preocupação desse ataque, que não é um ataque, é uma defesa, do que a beleza do animal nadando tranquilamente. Então, por exemplo, no mundo clássico, na Grécia, em Roma, eles se preocupam muito com o ferrão desse animal. É algo que aparece bastante como uma arma muito poderosa, que não deixa de ser, né? Então, Cláudio Eliano, por exemplo, dizia que se você fosse atingido pelo ferrão, era incurável, você iria realmente não ter mais jeito. Outros, como Plínio o Velho, por exemplo, naturalista romano, dizia que o veneno era tão potente que poderia matar uma árvore, que poderia dissolver ferro. Outros diziam que podia dissolver pedra. Então, assim, as pessoas temiam muito a arraia. Em uma das versões do mito de Hércules, ele perde um dos dedos porque ele é mordido por uma arraia. O que é bem curioso, né? Como é que você vai ser mordido por uma arraia? Você vai ter que enfiar a mão embaixo da arraia. É uma coisa assim que eu nem sei como que eles criaram esse mito. E também é muito famoso o ferrão da arraia por ter sido a arma que foi utilizada pelo filho de Odisseu para matar o pai, mesmo que por engano, na história de Odisseu ou de Ulisses, né? Assim que ele deixa de existir também, com o poder
do ferrão de uma arraia. Outra curiosidade sobre as arraias na mitologia é que existia um povo que era chamado de Blêmios. Esse povo era um povo real que habitava a região da Núbia e do Alto Egito e que, por diversos problemas com outros povos, foi forçado a se refugiar nas altas montanhas dessa região e não era mais muito visto pelos outros povos que habitavam aquele lugar, né? Entre eles os egípcios e mais tarde os romanos. Eles foram descritos por Plínio o Velho também, porém, como eles passaram a se refugiar e não mais ter muito contato com os outros povos, as pessoas começaram a criar lendas sobre esses blêmios, dizendo que eles não tinham cabeça, que eles tinham um corpo em forma retangular e que não tinham cabeça, o que parecia o formato da arraia, que também não tem cabeça, né? Então seria assim, esses olhinhos dela, como se tivesse um corpo. Isso aí foi passando, essa história foi aumentando cada vez mais, né? Quando chegou na Idade Média, eles apareceram nos bestiários, que são esses livros que circulavam entre a nobreza da Idade Média na Europa, com descrições de animais reais ou não, e tinha descrição dos blêmios, como se eles realmente existissem e fossem essas criaturas estranhas. E aí, quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui nas Américas, eles trouxeram essa crença nos blêmios e, por algum motivo, essa crença se misturou com crenças indígenas aqui, principalmente com indígenas da região de Roraima, das Guianas, da Venezuela, e estes seres também passaram, ou já existiam, ou foram mesclados, não se sabe muito bem, a existir nas crenças desses indígenas, e eram chamados de muitos nomes, entre eles o monstro Canaimé, ou monstros Canaimé, que viviam em uma tribo também, na Amazônia, e havia também a história de um guerreiro específico, que era Urubici, que era dessa forma, né? Eram chamados de raias, porque se assemelhavam a esse animal, e que esse Urubici, ele tinha então essa raia gigante com pernas e braços e carregava uma lança, como se fosse o rabo da raia, só que em vez dele só usar essa lança como veneno, ele também usava essa lança para transformar objetos em ouro. O que é bastante interessante, né? O que a gente pensa na arraia como aquele animal que fica embaixo da lama, que significa, na nossa metáfora aqui, né? Pensando no inconsciente coletivo, o que está escondido no nosso inconsciente, bem escondido, todos os nossos traumas, problemas e até coisas muito boas que nós temos e que nós não nos conhecemos. E ele usa essa lança, esse rabo da arraia, não só para lidar com esses traumas, com o veneno que ele tem, mas para transformar coisas em ouro. 99% do que nós temos no nosso inconsciente é ouro. São coisas que nós podemos transformar em ouro. Transformado esses traumas em ouro, isso vira uma grande potencialidade em nós, uma grande capacidade em nós. Então, bastante interessante esse mito. Aqui no Peru, nós temos a cultura mochica, que é uma cultura arqueológica que existiu antes dos famosos incas, por exemplo, muito antes, e que era uma sociedade que gostava muito de representar animais em sua cerâmica, nas paredes de seus templos, pirâmides, que eram chamadas de huacas, e que tinham uma representação de uma divindade maior que se chamava Ayapaec. Este Ayapaec, ele podia ser representado com muitos atributos animais, e em algumas das suas cenas míticas, ele é representado, por exemplo, como um caranguejo ou como um animal marinho, e ele luta com outros animais marinhos. Então, ele é um ser que, às vezes, ele luta com animais do céu, às vezes da terra, às vezes animais marinhos, ele tem essa coisa de transitar entre vários ambientes. E, às vezes, nesses ambientes marinhos, ele luta justamente com um ser que é um ser raia.
e que aparece, inclusive, às vezes em representações como se fosse um homem embaixo do manto da raia, né? Porque a raia tem a boca aqui, né? Então, como se fosse um homem embaixo do manto da raia. Não se sabe muito bem qual o sentido real desse mito, mas nós temos inúmeras representações dessas confrontações, né, de Aya Paek com diversos seres, e um deles é este ser raia. Os povos aborígenes da Austrália têm, aqueles que moram perto do litoral, têm uma relação muito íntima com os peixes, com os animais marinhos. E eles acreditam que antes de existir a humanidade como ela é hoje, existia algo que eles chamavam de mundo dos sonhos, falando dos grupos aborígenes de modo geral. Esse mundo dos sonhos ainda existe em outra dimensão, mas ele existia antes de existir essa dimensão física. E nesse mundo dos sonhos apareceram diversos animais, foram criados diversos animais que viviam como nós vivemos hoje, como os homens, e esses animais se tornaram símbolos de clãs que hoje existem nessas sociedades, porque eles são considerados ancestrais dessas sociedades. Então, por exemplo, os clãs da raia, que é um animal que é considerado primordial para eles, as pessoas que vivem sobre este totem da raia, elas têm como prioridade entender o que elas podem aprender com a raia. Entre essas coisas, é dito, por exemplo, que as raias são animais muito dóceis, muito gentis, e que assim eles devem viver, mas que as arraias carregam um arpão venenoso, assim como os guerreiros carregam um arpão venenoso, ou um arpão para se defender, mas que eles devem usar somente para a defesa e não para atacar os outros. Então veja a diferença de um povo que tem uma relação íntima com o oceano, que entende que a raia ela é muito mais do que um arpão que te machuca, ela pode ensinar tudo isso. Então existem várias figuras, a depender da sociedade aborígene, que são representadas por raias, divindades que são representadas por raias, e elas têm essa história bonita, legal para passar para as pessoas dessas sociedades e também para nós. Os grupos Maori da Nova Zelândia também tinham essa relação íntima com as arraias. Eles têm uma tradição, de modo geral, de tatuar o corpo. Essas tatuagens têm bastante simbolismo, elas são importantes, elas não são feitas simplesmente para decoração. E um dos motivos dessas tatuagens pode ser a raia, como símbolo de proteção e de sabedoria. E eles têm uma espécie de dito popular lá que diz: sábio é o homem que deixa a raia em paz. Ou seja, não vai mexer com quem está quieto. Deixa a raia em paz e viva você também em paz. E para terminar, a raia figura em alguns filmes da cultura popular hoje em dia. Infelizmente, na maioria deles, ela aparece como um monstro que tem essa capacidade de usar o veneno, né? É um pouco triste isso, mas ela aparece, por exemplo, no filme Procurando Nemo também. E ela aparece como professor de uma escola de peixinhos. Isso porque um grupo de arraias, um coletivo de arraias é chamado uma escola de arraias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até semana que vem com um novo animal.